Deus mais uma manhã aqui para nós juntos aprendermos um pouco mais da palavra. Hoje estou bem melhor, agora estou naquela fase da pigarra, agora fica descendo na garganta. Meu Deus, à noite você se afoga, você levanta, mas é o efeito do remédio realmente acontecendo. Lição número 7 hoje, o lugar santo. O nosso textual fala, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama santuário, Deus 9:2. E a nossa verdade prática aqui, através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe aqui, que está em Êxodo 25, 23, aqui. São alguns versículos, tem 2 textos, 3 textos, cada um lê um versículo aqui, para nós estarmos por dentro do assunto que nós vamos tratar. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará esse castiçal. A seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do ouro. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro sobre 4 bases de prata, seus colchetes sendo de couro. De ouro? Desculpa, era de ouro e couro. É tanto animal lá. Tirarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho em meio do véu. E fará a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Assim enxergo melhor. Decorás a coberta propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma cobertura de pano azul, de púrpura, de carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador. Farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Farás um altar para queimar incenso, de madeira de cetim o farás. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas que queimarão. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Amém. Então, esse texto aqui traz os detalhes agora na parte de dentro do ar, do santo. E nós vamos agora fazer uma parte mais teológica em relação à tipologia, já tratando de relembrar alguns detalhes, para depois nós entrarmos em algumas áreas mais práticas do nosso dia a dia. Então nós sabemos que... Pode colocar. Nós começamos lá atrás as primeiras lições, após a porta, entrando para dentro do pátio, havia primeiro lá o local onde fazia o sacrifício, correto? Então, ali, do lado de fora, onde estava o altar de holocausto, representando ali Cristo, a cruz,
sacrifício de Jesus, tudo inicia-se por ali, através daquele holocausto que tipifica a cruz de Cristo, a vitória na cruz. Nós conseguimos a justificação, o homem foi regenerado, o homem foi ali resgatado do pecado, ele se tornou cidadão do céu, a hora que ele passa pelo holocausto, pela cruz. Então tem que passar pela cruz para se tornar cidadão do céu. E ao passar pela cruz, uma das coisas que acontece, nós nos tornamos cidadãos do céu, recebemos a natureza divina, ou seja, passamos a ser uma nova criatura. Então, o primeiro passo se dá ao passar pelo holocausto. Depois nós temos a pia ou bacia de bronze na frente, onde com água, onde já foi se tratado aqui, onde trata da justiça de Deus e a santificação, a purificação. Então é outro passo que nós já estudamos. E logo agora vamos entrar agora no lugar santo, que é a parte interior agora que nós estamos vendo aqui, o lugar santo. Nós teremos ali mais 3 peças. A mesa dos pães, que nós vemos ali, é o próximo passo após a bacia, que é o batismo, o cumprimento da justiça de Deus, que simboliza para nós hoje a ceia do Senhor, a mesa da ceia, onde nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. E ao mesmo tempo, ela também tem uma referência. Lembra que eu disse que tudo que está aqui é sombra daquilo que está no céu, o original está no céu? Existe uma mesa também lá. E que mesa é essa? Onde nós estaremos participando das bodas do Cordeiro, onde o próprio Jesus estará assentando à mesa do serviço. Então você vê que a mesa, ela vai representar para nós, dentro da tipologia aqui, a comunhão para nós hoje aqui, e trata-se de sacerdócio real, ou seja, só pode entrar e assentar nessa mesa lá no céu, nas bodas do Cordeiro, aquele realmente que fazer parte desse sacerdócio, aquele que conseguir realmente cumprir os requisitos desde o altar do holocausto, que foi a regeneração, a purificação na bacia, a participação do corpo e do sangue. Esses se tornam aptos a fazer parte da mesa celestial. Então, muitas pessoas podem até participar da mesa hoje aqui, mas pode ficar fora daquela que é a principal. Então, o nosso alvo é chegar nas bodas do Cordeiro. Depois nós temos um outro utensílio aqui, que é o candelabro de ouro, que nós estamos vendo ali. Então, o que você está vendo aqui na frente representado aqui. Essa peça, ela é importante também, porque aqui se trata, nós vamos ver na lição mais à frente, além da representação do próprio Jesus Cristo como luz do mundo, ela trata também de nós como igreja como a luz do mundo. Nós precisamos ser a luz do mundo. E se tratando também aqui dessa peça, que tem essas 7 hastes, ela trata da manifestação cétupla do Espírito de Deus. Nós vamos ver isso aí lá em Isaías 11:2. Vamos abrir lá Isaías capítulo 11, versículo 2, que são as manifestações do Espírito Santo. Isaías 11:2. Quem achar que pode ler. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então você vê isso, as 7 manifestações do Espírito, não só, mas as 7 manifestações, tratando de Jesus Cristo aqui, que sobre ele viria. Então, que o Espírito do Senhor, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, temor e conhecimento. Então você vê que a representação dessa peça, ela trata da manifestação cétupla do Espírito de Deus sobre as nossas vidas também. Então essa representação ela é importante. A capacitação dos santos, capacitação nossa aqui dentro da igreja, ela está representada aqui. A igreja ela cresce, ela avança por causa dessa capacitação que o Espírito de Deus ele nos dá. Então essa peça aqui é importantíssima também.
Aí depois, logo à frente, nós temos o altar de incenso. Esse altar de incenso, note que aqui ele está no lado do santo, não no lugar santíssimo, correto? Aqui antes do véu, lado de cá. Agora vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 9. Vamos fazer a leitura desse texto para entendermos isso. Hebreus capítulo 9, versículo, vou ler alguns versículos aqui. Então notamos que o altar de incenso é o lugar onde é oferecido para nós a tipologia da oração e do louvor, tipologia para a igreja. Ele está do lado de cá do véu, do lado do lugar santo. Hebreus 9 diz assim, do 1 aos 5 versículos. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário, lugar santo. Então está lá, o primeiro que havia o candeeiro, que é o candelabro, e a mesa dos pães na preposição que se chama santuário. Note que está faltando alguma coisa aqui nesse versículo, não está? Não está falando do altar de incenso. Versículo seguinte: mas depois do segundo véu, que está tratando do lugar santíssimo, onde está a arca, estava o tabernáculo, que se chama o lugar dos santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro. Nota que aqui nesse versículo de número 4, o altar de incenso, ou incensário de ouro, agora está do lado do santo dos santos. Não está do lado do véu de cá, do santo, do lugar santo, como está aqui no original que estava lá no tabernáculo. E por que isso? Primeiro porque o autor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele já tinha uma visão de Cristo já ressurreto, já com o véu rasgado. Ou seja, não existe mais no escritor aos Hebreus essa distância aonde se oferecia, no caso, o incenso, que as orações, ou o louvor para nós também, para Deus que estava do outro lado. Hoje o véu rasgado após Jesus ressuscitar, essa distância não existe mais. Nós agora oramos e louvamos, agora vai direto do Santo dos Santos para Deus. Não tem essa separação mais. Primeiro não podia entrar lá, tinha que ser do lado de cá para fazer esse tipo de ritual. E é interessante a gente notar também que dentro disso, o lugar original desse altar de incenso, ele não é do lado de cá, no céu. Se aqui são sombras, aquilo que está no céu original, lá no céu original, o lugar dele é realmente no lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, e outro pode abrir em Apocalipse 8, 3, o original, no céu. Quem achar, eu pode ler. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então tá aí. Agora, outro versículo. O pastor deu foi 5, 8. Agora vamos para o 8, 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Estava diante de onde? Do trono. Então você vê que ele está no lugar santíssimo. Quer dizer, ele está no lugar santíssimo. O original está no lugar santíssimo. Então, por misericórdia,
ele foi colocado do lado de cá para que pudesse ser oferecido as orações ali. Porque não podia adentrar lá uma vez só por ano. O sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, onde estava a arca. Então nós vemos que agora, a partir de agora, com o véu rasgado, por meio do sacrifício de Jesus, agora ficou direto essa ligação. O nosso louvor e a nossa oração hoje aqui na igreja, ele sobe diretamente para o trono de Deus, onde está esse altar. Olha que coisa maravilhosa. Então você vê que as nossas orações, o nosso louvor, ele agora sobe diretamente para o trono. E ali então é recolhido pelos 24 anciões, se você for ler depois o texto de Apocalipse ali, e então ali depois é apresentado a Deus no trono. Porque as nossas orações, o nosso louvor, ele é recebido lá na glória. Então nós não estamos fazendo nada só para apresentar ao homem, ou estamos orando ao vento, não. Está sendo recolhido as nossas orações e o nosso louvor está sendo recebido lá nos céus. Então, graças ao direito que Jesus nos concedeu através da morte na cruz do Calvário. Então deu para entender o texto de Hebreus aqui, a visão do escritor aqui, porque ele via do lado de dentro do Santo dos Santos, é porque ele já tinha a visão do véu rasgado aqui. Então, por isso que diferencia do Velho Testamento aqui, do tabernáculo. Vamos agora entrar aqui na nossa introdução. Local de serviço e de comunhão com Deus. As peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar. Os dois véus realçavam a santidade que o local requeria. O lugar santo tem muito a nos dizer, por isso estudaremos a sua simbologia, pois esta tem muito a nos ensinar nesses dias difíceis e trabalhosos. Há consolação nesse estudo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que era um lugar de serviço e de comunhão. Então, a igreja, ela tem que haver duas coisas: comunhão e serviço. Tem pessoas que acham que vai vir para a igreja e vou sentar lá só e está tudo certo, não precisa fazer nada. Não, é um lugar de serviço. Embora a classe que serve, no caso aqui, é dos sacerdotes, é quem tem ministério dentro da igreja. Mas todos nós precisamos trabalhar na obra do Senhor, porque é um lugar de serviço e principalmente de comunhão. Tem que haver comunhão dentro da igreja. Essa questão do serviço é importante porque dentro do aspecto de trabalho, serviço, existem as funções. E serviço não é igual à função. Vou te dar um exemplo. Na minha empresa eu sou registrado como operador de máquina. O ajudante, que eu embala, ele é registrado como serviços gerais. Ou seja, para ele, serviços gerais, do que o encarregado chega e fala: você vai limpar lá o chão, lá no corredor da empresa. Ele tem que fazer, porque ele é um serviço geral, ele tem que fazer aquilo que eu pedi para ele. Agora, a minha função como operador diferencia dos serviços gerais. Ele não vai mandar eu limpar um corredor lá. E da mesma forma, ele não vai chegar para... O rapaz não pode chegar aí na máquina que eu opero e ele apertar um botão e fazer alguma coisa lá. Porque se caso ele se machucar, ele não está na função que ele deveria. Ele é ajudante geral, mas a função dele não é operador. Então existe essa diferença de função e serviço. E na questão disso eu quero deixar um aprendizado para nós, porque serviço nós podemos ter dentro da igreja, mas existem funções específicas para determinados cargos que somente ele pode realizar. O sacerdote não pensa que ele saía catando as cabras,
Depois ele que ia ficar degolando, limpando. Não, ele era o sacrificador, ele estava a fazer o ritual. Ele tinha os seus auxiliares para fazer esse tipo de serviço. E hoje é diferente. Hoje, quem que é tipifica o sacerdote hoje? O pastor da igreja. É aquele. A diferença é que lá ele era o sacrificador. Como Jesus já cumpriu, hoje o pastor ele apacentai as minhas ovelhas, cuida das ovelhas. Então isso é importante para nós, como lição, que a função do pastor, ela tem diferença com determinados serviços, porque a função específica do pastor é apacentar, é cuidar. Então ele não tem que se preocupar em correr atrás de outras coisas, a não ser apenas cuidar, apacentar as ovelhas. É por isso que tem os obreiros, os auxiliares. Agora a gente entende que, como às vezes uma função de pastor-presidente é mais complicado, porque você tem que atender as congregações, você tem que estar presente, você não pode colocar lá e abandonar. Então acaba sobrecarregando um pouco mais, porque não adianta enviar só os obreiros, porque o pastor, o presidente, ele tem que estar lá também, porque ele é a figura que está administrando o campo. Então você vê que nessa questão de funções, além do peso de você cuidar das ovelhas, existem essas outras tarefas que também acabam se tornando pesadas. Eu falo isso como experiência própria, uma questão que muitas vezes as pessoas falam aquilo que não sabem o que está falando. Por quê? Nessa questão de função, quanto se não fala aí fora, mas o pastor, ele faz a mesma coisa que os obreiros, ele não precisa trabalhar, os obreiros trabalham, ele também faz as coisas. A mentalidade é essa aí fora. Agora o que eu quero que você entenda é que a função pastoral, ela exige muito mais, e é cobrado muito mais, porque, primeiro, a Bíblia fala que o pastor vai dar conta de cada alma. Começa por aí. O presbítero, o ministro de louvor, ele não vai dar conta da sua alma. Quem vai dar conta é o pastor. E a função dele é apacentar e cuidar. Segundo, nessa questão, quem está à frente para cuidar, apacentar, antigamente eu tinha uma visão distorcida. Eu achava que não, acho que dá para trabalhar assim e fazer. Até o momento que eu fui dirigir a igreja. Então tem coisas que nós só aprendemos com a experiência empírica, aquilo que a gente mesmo vai passar para entender. Porque eu cresci vendo meu pai andando de bicicleta, e trabalhando o dia inteiro de pedreiro, e dirigindo a igreja, fazendo isso e aquilo, e eu olhava, não é certo. Aí vinha o presidente lá e falava, não sei, está errado. Mas aí eu peguei, a partir do momento que eu fui dirigir uma igreja por 3 anos, eu passei a entender o que é você ser pastor, apacentar. É bom já a gente entender, diferenciar, porque geralmente fala, eu era dirigente. Não, se você está à frente de uma igreja, você está apacentando, cuidando. Dirigente, qualquer um dirige um culto. Agora, se você está à frente de uma igreja, você é pastor, você está apacentando, cuidando. O seu dever é de cuidar. Aí eu fui ver realmente, sentindo na pele, que não é assim as coisas. Porque é um preço muito mais alto você cuidar, apacentar, ter a responsabilidade de dar conta das almas. E aí eu cheguei à conclusão, olha, não tem condição de você ter o seu meio secular, ter que responder para encarregado, supervisor, gerente de uma empresa, cuidado com todas as questões de qualidade daquilo que você está fazendo, um produto que é exportação e tanta coisa. E ao mesmo tempo eu tenho que cuidar de uma igreja, apacentar. Por isso que o pastor é digno do seu salário, porque a posição não é fácil. Então é fácil criticar. Dá para fazer. Vai fazer para você ver.
Então, a gente vê que a função pastoral, que é a mesma função do sacerdote, a diferença é que hoje apacenta e cuida lá de sacrificar para poder perdoar os pecados do povo, nós começamos a entender que serviços podem ser vários, mas a função que Deus determinou para o anjo da igreja, ela é muito pesada, e muita responsabilidade. Mira, só uma curiosidade, né? Os irmãos sabem que eu trabalhei nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, as igrejas de modo geral evangélicas, né? O pastor normalmente é o gerente da igreja, porque todas as igrejas lá, elas têm negócios e financeiramente esses negócios praticamente pagam aquilo que a igreja tem de despesa. Então isso aí tem muito mais profundidade lá, porque além da parte espiritual, né, o pastor também é um gerente dos negócios da igreja. Então o que a gente percebe lá é que as igrejas não preocupam muito com dinheiro. Por quê? Porque os próprios negócios da igreja mantêm ela funcionando. Então a função pastoral, além de ser gerente dos negócios, ele realmente vai de casa, é ele que faz o dia a dia das igrejas. Então a igreja lá tinha quase 1000 membros, né? E tinha um pastor e 2 obreiros, vamos assim dizer. Então esse pastor, coitado, a gente percebia que ele se matava para ser o gerente dos negócios e ao mesmo tempo ser o pastor da igreja. Então é óbvio que é um exemplo, é uma curiosidade, né? Mas ao mesmo tempo dá a dimensão nos Estados Unidos do que é realmente ser um pastor. Ele é o responsável mesmo, juridicamente, a parte espiritual e a parte material. A preocupação, eu diria que a preocupação deve se delegar as funções para pessoas dentro da igreja, para a questão da administração, e o pastor tem que se preocupar apenas em apacentar. Eu diria que é o fator primordial que Jesus deixou: apacentai as minhas ovelhas, cuidar das minhas ovelhas. Ele não pode sobrecarregar com coisas que vão tirar ele desse foco principal, porque quem vai dar conta das almas vai ser ele. Então por isso que é sério. Hoje muita gente quer ser pastor, briga, se autodenomina pastor, acha que o negócio, só que a parte vai dar conta das ovelhas, ninguém quer saber de ler lá, né? Então é importante a gente salientar a honra que é, mas ao mesmo tempo a responsabilidade, porque é a função do sacerdote aqui do Antigo Testamento. E então nós vemos que serviços, nós prestamos os serviços, os obreiros, os ministérios, mas a cobrança está em cima da função principal, que é a de apacentar as ovelhas. Então é sério o negócio, não é fácil não é para qualquer um não, tem que ter o chamado realmente para poder depois prestar as contas. Então nós vemos a diferença de serviço e função. Depois nós temos mais abaixo aqui alguns detalhes a respeito do lugar de serviço e adoração. No tabernáculo havia uma porta e 2 véus. Esses 3 elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. O caminho para Deus começava com um derramamento de sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Era um lugar de serviço. Então aqui diz também, porque ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor, mas também era um lugar de adoração e profunda reverência. Então na questão da reverência, eu não vou tratar mais hoje aqui. O presbítero Ailton deu aula retrasada, ele tratou a respeito de reverência, eu estava vendo o vídeo lá, ficou muito bem explicado. Mas a questão de serviço dentro da igreja, agora tratando não na questão de função, mas serviço, que é os departamentos e algumas outras áreas. Tem muita gente que ele não quer fazer o serviço, ele quer ser visto. Mas a igreja é para ser visto, não para ser visto. Então tem pessoas que querem ser visto. Eu preciso chegar lá porque eu quero ser visto. Mas é lugar de ser visto. Primeiro detalhe aqui. Então, segundo detalhe, quem está servindo, o que Deus falou para Abraão? Sedes uma bênção. Quem serve tem que ser uma bênção para o próximo. Então, o segundo detalhe é isso aí.
Quem está na frente fazendo alguma coisa, a função dele é ser uma bênção, um abençoador, abençoar a outras pessoas. Na questão da adoração, que é o lugar de adoração, é importante nós também salientar aqui que há uma diferença de louvor e adoração. Louvor é muito importante, porque Deus habita no meio dos louvores, mas a adoração é algo muito além. Lá em João 4,23, vamos abrir lá no Evangelho de João 4,23, tratando da adoração. Esses são detalhes que nós batemos aqui diariamente na escola dominical para poder reforçar o nosso dia a dia na igreja. Evangelho de João 4,23, vamos lá, achou? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Então está aí. Primeiro detalhe, Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. E se está falando que ele procura, porque realmente é difícil de achar. Então você vê a diferença aqui. Nós temos também Mateus, capítulo 20, versículo 28, vamos ver o que fala lá. Mateus 15, 8, vamos lá, Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está vendo a diferença do verdadeiro adorador, daquele que somente canta, é só? Então, existe essa outra classe de pessoas que honram apenas com os lábios, mas o seu coração está totalmente longe do Senhor. E é por isso que lá em João ele fala, ele procura verdadeiro adoradores. Dona, só o outro versículo desse que o Bruno leu. Mas em vão, esses que não adoram de coração, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, além de tudo, eles pensam que adoram e não adoram. Estão se enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. É interessante um texto que nós temos lá no Salmo de 103, versículo 7. Vamos lá, Salmo 103, 7. Que vai mostrar essa distinção do louvor e adoração. Salmo 107, 3. 103, 7. Eu troquei a 103, 7. Talvez não, viu? 103, 7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Esse aí é o 103? 103, 7. Isso, é isso aí. Então, lê de novo, pastor, para nós entendermos aí. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os